você, Ismael, que entraram agora, tá? Escreve no chat nome, número e a série. Tá? E a turma de vocês. No chatzinho aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a composição química da célula. Estão conseguindo ver? Sim. Está aparecendo? Ótimo. Então, a célula ela vai ter substâncias dentro dela, tá? Que são inorgânicas e substâncias que são orgânicas. Tá? Qual é a diferença entre essas duas? É a sua composição realmente química. Tá? As inorgânicas, elas não têm a presença do elemento carbono, enquanto as orgânicas, todas elas têm na sua composição o elemento carbono. Ok? As inorgânicas são a água e os sais minerais. Tá? E todas as formas de vida, seja ela uma bactéria ou até o ser humano, vão ter em comum, tá, uma composição química básica, que vai variar em quantidade só. É o caso, por exemplo, da água, que vocês podem ver na tabela que tem na página 2 da apostila de vocês. Então, se alguém tiver com a apostila em mão, pode estar dando uma olhada. Né? Na página 2, vocês têm uma tabelinha onde vocês veem que a quantidade de água ela varia, né, de espécie para espécie e de idade também. Tá? Mas uma coisa é incomum, é comum, quer dizer. Calma, deixa eu vir direto para cá. Né? A água, tá? Ela faz parte de todo ser vivo na sua quase totalidade. Tá? Apesar dessa quantidade variar, aqui está errada a página 2, tá? Todo ser vivo é formado basicamente de água. Tá? No nosso caso, tem mais de 70% de água. Né? Já uma água viva, por exemplo, ela tem 98% de água. Ela é formada de 98% do corpo dela é formado de água. Tá? E aonde que a gente encontra essa água? Né? No citosol, tá? Que vocês conheciam como citoplasma, tá? Dentro, né, da composição química, ele se chama citosol. Então, ele é uma solução aquosa, que tem várias substâncias dissolvidas, e nele vão se encontrar os componentes celulares. Tá? O nosso sangue, que também é uma solução aquosa, e a parte aquosa é o plasma, tá? Na linfa, na urina, na lágrima, na saliva, né? São outras substâncias que também contêm água. Tá? Então, são substâncias aquosas. Tá? Então, aqui, olha, né, só para vocês relembrarem, né, a membrana celular aqui em volta, né, as organelas, né, dentro do citosol, e o citosol, que é essa parte onde essas substâncias, essas organelas estão encontradas, né, que é feita de água e outras substâncias nutritivas para a célula. Ok? Tá. Muito bem. De que forma essa água é tão importante para a gente? Tá? Ela vai desenvolver funções justamente pelas suas características. Tá? Uma delas é de ser solvente. Então, a água ela consegue dissolver quase todas as outras substâncias que a gente ingere. E é necessário que ela dissolva isso, e faz isso por hidrólise, isto é, a quebra das moléculas pela água, tá? Para que nossas células consigam absorver e usar essa substância. Tá? Então, por exemplo, a sacarose, que é um açúcar. Tá? Então, para a molécula de açúcar, de sacarose, passar pela membrana da nossa célula, né, elas precisam ser dissolvidas em água. Tá? Algumas outras substâncias não são dissolvidas em água, tá? Que são os lipídios. Né? Então, eles não se dissolvem em água.
E aí, mas também vão ser extremamente importantes, vocês vão ver. Tá? A regulação térmica. Tá? Então, toda vez que o nosso corpo desenvolve alguma atividade dentro dele, a nível celular, tá, gente? Desenvolve uma atividade, né, ele esquenta, porque o metabolismo, trabalhando, libera energia. Bom dia, André. Por favor, coloque o seu nome, seu número, sua série no chat do grupo, tá bom? Bom dia, Gláucia, bem-vinda. Então, assim como a gente faz atividade física, tá? Então a gente mexe os músculos, a gente sente calor. Por que a gente sente calor? Porque cada célula do nosso músculo vai estar trabalhando também para que ela possa contrair, né, e relaxar, para que possa fazer esse movimento. Então, isso tudo, como desprende muito calor, né, a água da célula controla a temperatura da célula, assim como o nosso corpo como um todo também controla a temperatura dele. Tá? Isso ocorre em animais pecilotérmicos, que são assim, o crocodilo, tartaruga, peixes, ok? Porém, muito mais frequente com os homeotérmicos, né, que são aqueles que não têm a temperatura que acompanha o ambiente, né, que são aqueles onde a temperatura do corpo é constante, como o nosso caso, por exemplo. Tá? Muito bem. Essa água, né, que dissolveu o açúcar, ela vai ter que ser, né, essa molécula de açúcar, não adianta ser só dissolvida e ficar lá onde ela está. Ela vai ter que ser transportada, né, vai ter que ser levada, né, para dentro da célula ou retirada da célula. Quem faz esse transporte? É a água também, tá? Então, a água, ela é um veículo de transporte para moléculas e íons que querem passar, entrar e sair da membrana. Tá? Então, aqui é o exemplo. Então, você tem aqui o meio externo, por exemplo, um vaso sanguíneo. Tá? Nele estão substâncias. Tá? Aí você tem a membrana aqui no centro e a parte azulzinha, que é a parte interna da célula. Tá? Bom dia, Natália. Por favor, coloca o seu nome, número e a turma escritinhos aqui no chat para mim, tá bom? Escreve eles ali no chat para mim, por favor. Muito bem, a gente sabe que a membrana ela é seletiva, isto é, ela escolhe o que entra e o que sai dela. Então, a água entra facilmente, sai facilmente, sem problema nenhum, tá? Moléculas simples, como essas aqui de bolinhas azul e vermelhinha. Então, moléculas pequenas, simples, também entram facilmente, saem facilmente. Porém, moléculas complexas, a membrana vai escolher. Então, no caso aqui dessa imagem, essa membrana escolheu que deixa passar somente as triangulares, porque essas quadradas são nocivas. Então, pode ver que passou para dentro apenas as triangulares. As quadradas não passaram. Não servem para essa célula. Ok? Até aí, tudo bem? Oi. Sim, vamos lá, vai. Tudo sim. Obrigada. Eu não tô entendendo nada, professor. Nada da onde? Ó, Ah, tá difícil. tá difícil por quê? É muito nome? Esse nome aí é tudo esquisito, não tá? Tô conseguindo gravar, não. Não, tudo bem. Tá? Não quero que vocês decorem nomes, mas você está entendendo como funciona. Não Tô. importa o nome. Ah, então já está ótimo. Tá? Eu sei que é muito nome e que é difícil decorar todos esses nomes, mas se você entende como está funcionando cada um, já está perfeito. Excelente. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente quer pôr opinião ou dizer que está com dúvida? Não, não?
Posso continuar? Quem cala consente, hein? Sim. Então vamos lá, né? No nosso organismo também existem lugares que tem que ser ácido, como por exemplo o nosso estômago, para poder fazer a digestão, por exemplo, tá? A nossa pele, para poder matar bactérias, vírus, né? Em outros lugares tem que ser básico, tá? Ou no máximo neutro, que é para não destruir as paredes, né, do órgão interno. Como, no caso, a nossa urina. Ela tem que ser neutra. Tá? Vocês já imaginaram fazer um xixi ácido todo dia, 10 vezes por dia, no mínimo? O que ia acontecer com a uretra? Aquele xixi saindo queimando, assim, comendo a parede da uretra? Não ia dar muito certo, né? Tá? Quem controla essa acidez, né, é a água. Tá? Então, o que acontece? A água, ela se separa, né, a molécula de água se separa em H+ e OH-. Então, ela se separa no cátion H+ e no íon OH-. Tá? Então, quando está muito baixa a acidez, só um minuto. Bom dia, Lucas. Por favor, Lucas, coloca o seu nome, número e a sua turma no chat aqui do grupo, tá bom? Voltando. Então, vamos lá. A nossa urina está muito ácida, tá? Acima de 6,7. Então, o que a água faz? Ela libera esse íon OH- na nossa urina, fazendo com que o pH abaixe até ficar neutro. Bom dia, Jennifer. Coloca, por favor, o seu nome, número e a sua turma no chat aqui do grupo, tá? A mesma coisa acontece com o nosso estômago. Você comeu lá um monte de coisa, precisa fazer a digestão, né? E aí o suco gástrico começa a ser produzido, mas ele não está muito alto, né? Ele não está muito alto, ele está ali no 7,1. 7,1 não está digerindo. Né? Então, o nosso organismo percebe e a água libera esses H+, que vão para o estômago, levantando o pH dele. E aí a digestão começa a ser mais eficiente. Tá? Então, a água ela faz esse equilíbrio entre o ácido e a base. Então, ela controla o pH da gente, tá? Que na maioria do nosso corpo é em torno de 7, é neutro. Com algumas exceções, né, como eu falei, como no estômago, no nosso sangue, né, e na urina. Ok? Tudo bem? Tudo sim. Ótimo. Além disso, né, a água também serve como lubrificante. Então, nos olhos, na boca, né, que com a saliva, né, e também em articulações, tá? Toda vez que você dobra os dedos da mão, joelho, cotovelo, você comprime uma bolsinha que libera um líquido que contém água, chamado líquido sinovial. Tá? Ele serve para lubrificar as suas juntas, igual óleo, né? Para que não tenha o desgaste do osso e que não tenha o atrito, que um osso não raspe no outro. Tá? Cuidado quando você estrala os dedos, quem tem essa mania, porque o que acontece? Quando você dobra normalmente, você comprime essa bolsinha o suficiente para liberar líquido para aquela dobrada. Quando você estrala o dedo, você aperta essa bolsinha e ela solta mais líquido do que deveria. Só que o seu corpo não consegue usar todo esse líquido de uma vez e ele começa a se acumular. Tá?
Por isso que as juntas dos dedos de quem estrala são grossas, são mais largas. Só que aí que vem o grande problema. Com o passar dos anos, a não utilização começa a calcificar em volta dessa articulação. E aí dá aquela doença de velho chamada artrite. E dói, viu, gente? Os dedos ficam duros, aí começa a não dobrar mais e sente muita dor. Tá? Então, quem estrala o dedo começa a prestar atenção e tenta tirar esse vício, porque é um vício. Tá? Lembra disso, ok? Posso continuar? Pode. Os sais minerais. Tá? Ele vai estar imobilizado em estruturas esqueléticas, como os ossos e dentes, tá? Ou qualquer outra estrutura de sustentação. Ou então eles vão estar dissolvidos na água. Tá? Geralmente eles estão na forma de íons. Tá? Então, cátion ou ânion, mais ou menos. Vocês já aprenderam em química o que são íons ou vocês estão em tabela periódica ainda? Ainda estamos em tabela periódica. Então, vamos lá. Eu vou explicar por cima, tá? Não vou dar a aula de química, mas só para vocês entenderem. Vocês já fizeram distribuição de elétrons. Vocês sabem que os átomos, eles têm prótons e têm elétrons, tá? Quando você distribui esses elétrons, alguns átomos ficam instáveis, tá? E para conseguir a estabilidade, eles tendem a ter 8 elétrons na última camada. Alguns têm 2, outros têm 6, outros têm 7, né? E aí, o que acontece? Exatamente. Não, mas aí para o íon, né? O que acontece? Esses que têm menos têm a tendência a doar para algum outro átomo esses 2, 3 elétrons que eles têm, ficando com 8 na última camada. E aqueles que já têm 6, 7, né? Eles tendem a pegar esses elétrons para estabilizar com 8 também na última camada. Esse dar e receber de elétrons é o que se chama de ligação iônica. E aí, cada átomo que deu ou recebeu se transforma num íon. Tá? Quando ele dá, ele é um íon positivo. Tá? E quando ele ganha, ele se torna um íon negativo. Ok? Então, só para entender isso. Tá? Essas concentrações iônicas, então, entre esses íons, são fundamentais para o equilíbrio osmótico. Tá? Então, para a quantidade de água que entra e sai da célula. Né? Então, aqui, tá vendo? Vocês têm uma tabela. Na apostila, vocês também têm uma tabela, mas é só para vocês entenderem. Tá? Então, aqui, olha, vai dizer para você se é uma substância inorgânica, todos eles. Então, um exemplo, o cálcio. Onde ele é encontrado? Em laticínios e citrinos, isto é, frutas cítricas. Tá? O que ele libera? Né? Qual é a molécula, né, que ele tem? A molécula de cálcio. Tá? Aonde que ele vai atuar? Na estrutura dos ossos e dos dentes. Tá? Porém, tanto a sua carência quanto o seu excesso, tá, são prejudiciais. Tá? E a carência vai causar fraqueza dos ossos, então deixa os ossos fracos e muitas cáries. Já o excesso, né, também causa a fraqueza óssea, porque ele forma calos ossos, torna os ossos pesados e quebradiços. Tá? Cálculos renais, então pedra nos rins, e cálculos biliares, então pedra na vesícula. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com os excessos também. Tá? Esse cálcio associado ao flúor é que forma o esmalte dos dentes. Então, um dente não é forte só porque você come queijo todo dia,
bebe leite todo dia, toma iogurte toda semana, então você se alimenta de muito cálcio, frutos do mar, etc. Se você não tiver a ingestão de flúor, esse cálcio não fixa nos dentes. Ele precisa do flúor para estar se fixando nos dentes. Tá? Então, o ideal não é você comer os alimentos que estão, né, listados, por exemplo, aqui, né, em grande quantidade todos os dias, mas que você tenha um equilíbrio disso e que faça uso, né, de todos esses tipos de alimentos durante, né, a sua alimentação corriqueira, ok? Tudo bem? Vamos lá. E as orgânicas? As orgânicas são carboidratos, lipídios e proteínas, além das vitaminas. Tá? Mas as vitaminas vocês já estão careca de saber, né? Vocês viram há pouco tempo no 8º ano. Então, eu não me aprofundei nelas, tá? As principais fontes são os carboidratos, são os açúcares. E eles são as principais fontes de energia do nosso corpo. Então, nosso corpo, para realizar o metabolismo, usa o açúcar. Então, é a queima do açúcar dentro da célula que vai produzir energia. Ok? Tá? Os carboidratos são as substâncias mais abundantes na natureza. Tá? Uma outra coisa muito importante, eles fazem parte das membranas. Todas as nossas organelas que são membranosas são formadas por carboidrato. Tá? E o que ele tem? Né? Quais são os componentes dele? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Muitas vezes eles se juntam com nitrogênio e enxofre. Ok? Nos vegetais clorofilados, ele é representado pela glicose, tá? E eles são divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Meu Deus, quanto nome! Eu sei. Tá? Mas vamos ao que é importante. Então, lembrando mais uma vez, não quero que vocês decorem esses nomes. Não precisa. Mas entenda como ele é. Tá bom? Os monossacarídeos são as moléculas pequenininhas. Tá? Só vão ter de 3 a 7 carbonos. Só. Tá? E eles têm uma fórmula geral. O que é essa fórmula geral? Tá? A partir dessa fórmula aqui, eu sei quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem essa molécula. Então, por exemplo, vamos substituir, usando aqui um pouquinho de matemática, hein? Vamos substituir o N por 3. Então, de acordo com a fórmula geral, eu tenho C3H2O3. Certo? Se está entre parênteses, tudo que está dentro do parênteses, eu vou ter que multiplicar por esse 3, não vou? Sim? Pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. Se eu tenho aqui C3, eu vou ter H, 2 vezes 3, 6, certo? Então, C3, H6O3. Essa seria a fórmula de um monossacarídeo. Agora, vamos supor que esse monossacarídeo tenha 4 carbonos. Vai ficar como? C? Vamos lá, alguém fala. 4, H? 2O, 4. Aí, fazendo, vai ficar, peraí. É H8O, O? 4. Exatamente. C4H8O4. Todos entenderam? Sim. Sim? Só você, né? Eu entendi, pelo menos. Mas eu preciso que os outros se manifestem também, né, gente? Vamos lá, abre o microfone, solta essa voz de sono, pode bocejar.
Não tem problema não, vamos lá. Tá? Então, olha só, os, de todos os monossacarídeos, tá, os mais importantes para nós, tá, são as pentoses e as hexoses. Tá? Então, pentose são os monossacarídeos formados por 5 carbonos. E as hexoses, hex é 6, né? Então, formados por 6 carbonos. Tá? Por que eles são os mais importantes? Primeiro, porque as pentoses vão formar o nosso material genético, DNA e RNA. Sem esse açúcar, nosso DNA e nosso RNA fica capenga. Tá? Ele vai dar problema, vai dar erro. Né? E aí, quando as nossas células se multiplicarem, vão se multiplicar com erro. Então, é extremamente importante. E por que as hexoses? Tá? Porque elas estão presentes aonde? Na glicose, na frutose e na galactose. Isto é, né, nos açúcares que nós ingerimos todos os dias e que vão fornecer energia para as nossas células. Então o açúcar não é tão ruim assim. A gente, né? Não, não é. Nós precisamos ingerir açúcar, sim, tá? Os oligosacarídeos, eles vão ser um pouquinho maiores. Vão ser moléculas de açúcar que vão ser formados por 2 até 10 moléculas de monossacarídeos. Tá? Então, já são moléculas um pouquinho maiores. Porém, são solúveis em água. Tá? E os mais importantes, o que a gente mais usa no nosso corpo, são os disacarídeos. É aquele que são formados por 2 moléculas de hexose. Então, 2 moléculas de um monossacarídeo. Tá? Como, por exemplo, a sacarose, que ela é formada pela união da glicose e da frutose. Ok? A maltose e a lactose, que são formadas pela glicose junto com a galactose. Então, né, são moléculas duplas que vão formar uma maior. Aonde a gente encontra os monossacarídeos? Né? A glicose a gente pode encontrar no mel, na batata, por incrível que pareça. Né? A frutose, no açúcar das frutas. E a galactose, tá? Ela não é encontrada na natureza, tá? Porém, a gente consegue ter ela através do leite e de produtos lácteos, dos derivados do leite. Tá bom? Esse aqui eu já coloquei. Aonde a gente encontra os disacarídeos, tá? E quais são eles? A sacarose, a maltose e a lactose. Né? Então, a sacarose é encontrado na cana-de-açúcar, tá? Lembrando que ela é uma fruta, né? A cana é um fruto, tá? A partir do caule dela que você tira essa sacarose, né? E que nos sucos de fruta que a gente bebe ou até comendo uma fruta. A maltose é açúcar do malte. Também não é encontrado livre na natureza. Você só consegue através da cevada, tá? Então, quando você separa, faz a cevada, né? E aí você vai ter o quê? A união dessas moléculas de glicose. Tá? E a lactose, que é o açúcar do leite. Tá? Então, quando ela é sintetizada nas glândulas mamárias dos mamíferos, ela, né, junta a glicose e a galactose daquele leite, formando a lactose. Alguém aqui é intolerante à lactose? Para eu explicar isso? Eu Ninguém? conheço pessoas que são. Então, o que significa essa intolerância à lactose? Significa que o seu organismo ele não consegue separar essas duas moléculas aqui. E que aí essa grande aqui não consegue entrar na célula. Ela é muito grande para entrar na célula. E aí ela não consegue separar, o organismo da pessoa não consegue separar essas duas moléculas para que elas consigam passar. E aí causa desconforto.
né? Porque o organismo está trabalhando, mas não está conseguindo. Então, é meio que um estresse das células para, né, conseguir separar e não consegue. E é isso que causa aquele desconforto, a azia, a queimação e até a, o regurgitamento, né, que é quando ele tenta sair. Tá? Já os polissacarídeos são moléculas enormes, tá? Então eles têm um número muito grande de, de monossacarídeos ali, de moléculas, tá? São coloidais e insolúveis em água, tá? Então elas não conseguem se dissolver, tá? Porém, a água consegue quebrar elas, né, separando em moléculas menores, tá? Mas somente dentro do nosso organismo. Quais são os principais polissacarídeos? O amido, a celulose e a quitina. O amido é a substância de reserva dos vegetais. Então, na falta de glicose, tá? Em dias de muita chuva, em períodos onde a radiação solar tem dificuldade para penetrar pela atmosfera, elas usam o amido. Tá? Ele é muito encontrado e vocês vão conseguir visualizar na cenoura, na beterraba, na batata, na batatinha pequenininha inglesa lá, né, na batata doce. Tá? Então, são aquelas raízes e caules tuberosos. Lembram da semana passada e retrasada, né, que eu falei para vocês? Tá? Então, esses caules, essas raízes são largos, porque eles são cheios de amido. Ok? O glicogênio, tá? É a reserva, a substância de reserva dos animais. Tá? E ele vai estar principalmente no fígado e nos músculos. Tá? Também pode ser quebrado pela água até virar glicose. Então, repare, ele não é dissolvido, né? Mas a água ela vai servir como uma tesoura que vai cortando até ficar menor. Ok? A celulose, né, é o principal componente da parede celular das células vegetais. Tá? Então, quando você aperta uma folha na mão, ela faz crack, ela quebra, não é? Ela quebra porque ela tem uma parede muito resistente, porque é cheia de celulose. E o nosso estômago, intestino, não consegue digerir a celulose. E eu dei para vocês agora a resposta que vocês pensaram esses 14, 15 anos de vida. Por que, que o milho sai inteiro? Porque ele tem muita, vamos lá, gente, Celulose. celulose. Tá? Então, o nosso estômago, o nosso intestino, não consegue digerir esse milho. Se você engole ele inteiro, vai sair inteiro. Se você quebra ele só na metade, vai sair a metade. E você só vai absorver os nutrientes dele, o seu estômago, o seu intestino vai absorver os nutrientes dele. O restante vai ser jogado fora, porque a gente não consegue digerir. Ok? E a quitina, que é o principal componente do exoesqueleto dos artrópodes. Então, são eles que vão, a quitina que vai moldar, que vai fazer o esqueleto externo, né, dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, né? E é uma substância ainda mais resistente do que a celulose. Tá? Há de se ver pela casca do siri, do caranguejo, da lagosta, que não é uma casca, é um esqueleto externo. O mesmo tipo de esqueleto que a barata, a mosca, né, o pernilongo, o gafanhoto tem. Só que eles são menorzinhos, então a quantidade é menor. Mas se você também pisar em cada um deles e quebrar, vai fazer crack. Tá? Vai ter essa quebra
né, desse material, da quitina. Ok? Professora, você falou que os açúcares são importantes. Eu posso comer açúcar à vontade. Não, não é bem assim, né? Nós temos os açúcares simples, desculpa aqui, e os açúcares complexos. Os açúcares simples, eles são ruins, não fazem bem para o nosso organismo. Eles são uma delícia, são os mais gostosos, né? É aquele que a gente come no pudim, né? No sucrilhos Kellogg's, nos refrigerantes, nos pães, né, refinados, como o pãozinho francês, o pão de forma, branquinho, gostosinho, sem aquela casquinha, então, uma delícia. Né? No sorvete, ai, que maravilha, mas não é bom para a nossa saúde. Tá? Então, quais são os açúcares que a gente deve comer? O de frutas frescas, o de vegetais verdes, eles têm bastante açúcar, tá? De cereais em farelo. Então, o quinoa, o Arthur conhece bem isso, né, Arthur? É verdade. Então, o quinoa, esqueci como chama aquele, tá foi descoberto há pouco tempo, um japonês, que é vermelhinho. A hora que eu lembrar, eu falo para vocês. Né? Aquele que a gente coloca em cima do açaí, granola, tá? Excelente. E pães integrais, tá? Principalmente se for um pão integral com grãos. Perfeito. Então, eles têm muito açúcar e açúcar bom, que são os açúcares complexos. Ok? Então, quais são esses benefícios do açúcar? Eles são fontes de energia, eles ajudam o cérebro, eles protegem os músculos e, mas o melhor de tudo, né? Dão saciedade e levam ao bem-estar, tá? Então, o açúcar, ele libera uma substância no nosso cérebro chamada endorfina, que traz essa sensação de felicidade, sabe? De bem-estar, de ok, né? Então, fica aí a dica. Tá meio triste, meio chateado, meio deprimido, vai lá, come um açúcar. Mas, por favor, tenta comer o complexo, né? Uma frutinha bem docinha, tal, que Ah, você se sente melhor. Os lipídios. Os lipídios são gorduras, tá? É a nossa reserva energética, tá? Além disso, é a principal substância estrutural, então que vai construir as nossas membranas, vai fazer parte da estrutura das nossas membranas celulares. Tá? Ele é formado por carbono, oxigênio e hidrogênio, como qualquer substância orgânica, e podem ter nitrogênio e fósforo, dependendo, né, da molécula e da onde ele é encontrado. Oi? Como eu disse lá no começo, eles são insolúveis em água, porém, eles são solúveis em álcool, éter, clorofórmio, acetona e benzeno. Tá? Eles podem ser classificados de forma simples, compostos ou como derivados. Os simples, tá? São os glicerídeos, são os óleos e as gorduras. É aquilo que a gente mais conhece, o que a gente vê todos os dias. E vocês vão ver isso já já. Tá? Os triglicerídeos são substâncias de reserva em quase todos os tipos de células animais. Tá? E vai ser encontrado principalmente nas células adiposas. Tá? Então, além de ser uma substância de reserva, ele também é um isolante térmico. Então, é a famosa gordurinha ou gordurona. Tá? Então, quanto mais gorda for a pessoa, maior é o número de células adiposas que ela tem, tá? Cheias de triglicerídeos, tá? Principalmente. Essa camada de gordura, ela funciona como um isolante térmico também.
É por isso que dizem que as pessoas mais gordinhas sentem menos frio do que as mais magrelas, porque elas têm uma camada de gordura maior que vai proteger a sua. E como essa camada de gordura é logo abaixo da pele, protege o restante do corpo do frio, né? Tanto que animais que vivem nos polos, como o urso polar, por exemplo, tem uma camada muito grossa de célula adiposa, além do pelo, para proteger ele do inverno constante que é lá. Tá? Senão ele não conseguiria viver lá. Tá? Esses olhos, né, e os cerídeos, que são os triglicérides, eles vão ser encontrados aonde? Os olhos em sementes e frutos de vários vegetais, e os cerídeos vão ser encontrados, são as ceras, tá? Em alguns tipos de vegetais, mas também podem ser fabricados pelos animais, tá? Como a cera produzida pela abelha, que é aquele favo do mel, tá bom? Esses lipídios são extremamente importantes no corpo, porque eles fazem a absorção das vitaminas A, D, E e K. Então, pessoas que fazem dieta constante e que cortam tudo que tem gordura, tá, estão se prejudicando, porque além de não ter gordura, elas não conseguem absorver essas vitaminas que eu falei. Porque essas vitaminas elas não conseguem se dissolver na água. E para entrar na célula, uma vitamina tem que se dissolver na água. Então, ela vai ficar com carência, vai ficar magra, sem tecido adiposo, mas vai ficar sem vitamina A, sem vitamina D, E e K, o que pode trazer muitos prejuízos para ela. Tá? Os lipídios compostos, ele é formado por ácido graxo, glicerol e mais alguma substância, que pode ser o fósforo ou o nitrogênio. Tá? O mais importante são os fosfolipídios. Tá? Eles vão ser encontrados em camada dupla, então 2 camadas de fosfolipídios, que vão preencher as proteínas do nosso corpo. Tá? E os lipídios derivados, que podem ser os esteróis, como colesterol, tá? E os hormônios corticoides da suprarrenal e sexuais. Ok? Também atuam como reserva energética, isolante térmico e também vão estar acumulados nas células adiposas, junto com os triglicerídeos. Então vamos lá. Como que eu sei diferenciar? Então, a manteiga, a margarina, a banha de porco são gorduras. Tá? E os óleos? Quais são os óleos? Tá? São aqueles que são, no estado da temperatura ambiente, eles são líquidos. Tá? Então, o azeite, o óleo de canola, óleo de coco, óleo de milho, tá? De soja, de girassol, tá? Então, que são tirados de sementes ou frutos. Tá bom? Qual é o ideal? São os óleos. Então, toda vez que você puder optar na hora de cozinhar, de fazer um alimento ou de temperar um alimento, procura usar o óleo, porque ele tem o quê? Gordura insaturada. Tá? Então, essa gordura insaturada, ela não gruda, ela não se torna pastosa. Tá? Já a gordura saturada, o ácido graxo saturado, ele se torna, né, até líquido quando aquecido. Porém, ele se torna mais pastoso e grudento no momento que esfria. Então, vamos supor, na hora que você vai fritar um bife, você coloca uma colher de manteiga ou uma colher de óleo. Tá? O óleo vai continuar líquido, vai descer líquido, quando ele passar,
entrar na sua corrente sanguínea, ele vai continuar sendo líquido. Já aquela margarina que ficou líquida, você terminou de fritar o bife, você comeu, ele vai esfriando lá dentro do seu corpo, fazendo digestão, e vai passar para a corrente sanguínea. Só que o que vai acontecer? Lá, como é mais frio, ele vai deixar de ser líquido e vai começar a endurecer, e vai, como ele é grudento, ele vai grudar nas paredes dos vasos. Tá? É igual o que acontece naquela frigideira que você fritou o bife. Você deixa lá o restinho da manteiga, como que tá a hora que esfria? Aquela pastinha dura que colou ali na frigideira. Do mesmo jeito que cola na frigideira, que cola no cano da pia, cola nos seus vasos sanguíneos e vai entupindo. Tá? E isso pode trazer muitos problemas, né, cardíacos, como vocês sabem, e o aumento do colesterol, né? Então, o aumento da taxa de gordura saturada no seu sangue, na sua corrente sanguínea. Ok? Então, reforçando, né? Quais são as funções do lipídio? Então, é uma reserva de energia, funciona como isolante térmico, né? Os ácidos graxos que estão presentes nos óleos vegetais, né, e nas gorduras, tá? Eles vão formar as membranas celulares e absorvem as vitaminas A, D, E e K. Fazem essa absorção. Ok? Alguma pergunta, gente? Eu aqui, professor. Pode fazer. Você disse que a, a manteiga, né, a margarina, que cola nas paredes, né, é quase igual ao trigo também, não é? Ou não? Não, não. O trigo é amido, é açúcar. Ah, sim, O trigo é ele açúcar. é tipo como açúcar, então? O Ah, trigo entendeu. é o açúcar, ele tem amido, né? E o amido é um açúcar Sim. simples, né? Então ele não faz bem. Por isso que o pãozinho francês, o pão branco, os bolos, né? Que vai o trigo comum, né? Acabam tendo um açúcar que não faz bem. Entendeu? Entendeu. Ótimo. Aonde a gente encontra a gordura saturada, então? Na carne vermelha, nos peixes, nos ovos, no leite e na manteiga. Né? E aonde a gente acha, né, essa gordura boa que a gente tem que comer? Tá? É a mesma coisa do açúcar. Né? No coco, no abacate, nas castanhas e no azeite de oliva. Nossa, professora, então eu não posso mais comer carne vermelha, peixe, ovo, leite, manteiga? Pode, claro que você pode. Mas a qual você vai dar prioridade a partir de agora? Tá? Sempre que possível, né, buscar o de origem vegetal. Tá? Então, evita comer, por exemplo, a gordura em volta da carne. Evita comer a pele do peixe, que é onde você vai estar encontrando isso. Tem algumas coisas, gente, que não tem jeito, entendeu? Ovos, por exemplo. Cara, como que você vai separar a gema da parte da gordura da gema do ovo do resto? Depois dele? Não tem como. Ah, então, já que não tem como, eu vou fritar ele aonde agora? Vou continuar fritando na manteiga, porque fica mais gostoso, ou vou fritar no óleo? Vou fritar no óleo, tá? Se bem que, ó, ovo, gente, dá para fritar até na água, viu? Fica a dica aí. Tentem fazer isso. Tá bom? Isso aqui é que estava tudo preparado para dar aula na sala, né? Mas como a gente não está na sala, fica para depois. E por último, né, as proteínas, né, que tem muitas funções no nosso organismo, tá? Então elas formam células, formam os hormônios e formam os anticorpos, tá?
Então, a hemoglobina que carrega o nosso oxigênio é uma proteína. Então, é uma molécula de proteína que se prende à nossa hemácia para poder carregar oxigênio. A falta dessa proteína leva à falta do transporte de oxigênio, causando falta de ar e fraqueza. É a famosa anemia. Tá? Então, é extremamente importante a ingestão de proteínas também na nossa alimentação. A falta de anticorpos, o anticorpo é uma proteína, deixa o seu organismo sem defesa. E aí você fica doente a 3x4, toda hora. Tá? E a falta de enzimas dificulta várias atividades do nosso corpo, tá? Como, por exemplo, a contração e o relaxamento de músculos, tá? Que são feitos pela actina e pela miosina, que são duas enzimas que atuam nessa contração muscular. Então, se não tiver essas proteínas, você não tem força. Né? E assim, né? Se você não tiver hormônio do crescimento, que é uma proteína, é formado por proteína, você vai ficar anãozinho. Você fala, poxa, meu pai é alto, minha mãe é alta, eu sou anã. Uma boa parte é culpa sua, porque falava não para a mãe que não queria comer aquilo. Nem tudo é genético. Né? Depende um pouquinho de vocês também. E vocês ainda estão em fase de crescimento. Então, quem quer crescer, começa a se alimentar melhor. Porque vai crescer ainda assim. Tá? A boa alimentação, né, com uma quantidade variada de proteínas, tá? E atividade física, tá? Fazem crescer, principalmente os meninos que gostam de ser mais altos, tal, né? Ajuda a crescer e muito, tá? Praticar uma atividade física e ter a ingestão de bastante proteínas, tá? Aonde a gente vai encontrar essas proteínas? Elas são de dois tipos. Tem a animal e a vegetal, tá? A proteína vegetal. Então, a animal é encontrada em carne vermelha, peixe, ovo, leite, queijo, iogurte, né? Camarão, frutos do mar, né? Frango, salmão, etc. Tá? E os alimentos ricos em proteína vegetal. É a parte realmente dos vegetais. Tá no feijão, na ervilha, soja, lentilha, nozes, grão de bico, amêndoas, castanhas. Tá? Tem muita proteína vegetal. Professora, tá? Tanto faz eu comer uma ou outra. Sim, tá? Porém, o ideal é que você tenha o equilíbrio, porque alguns alimentos animais vão ter mais proteína do que os vegetais. Em compensação, alguns outros vegetais vão ter mais, como vocês podem ver aqui, né, nesses daqui, tá? Então, olha só, o salmão, que é um peixe, ele tem menos proteínas do que o frango e o camarão. Já por sua vez, a soja tem mais proteínas do que qualquer um desse de origem animal. Então, é balancear, né? É misturar. O ideal é que você ingira, tenha a ingestão de proteína animal e vegetal na mesma refeição. Ok? Alguma pergunta? Não? Isso aqui não Por enquanto, precisa. não. Isso aqui era mais. Então tá. Estrutura das proteínas. Gente, isso aqui é muito simples, não quero que decorem, pelo amor de Deus. É só para vocês entenderem como elas são. Tá? Quando ela é primária, ela forma uma linha reta, é uma moléculazinha do lado da outra. Tá? Na secundária, é como se eu pegasse essa moléculazinha primária, que é uma do ladinho da outra, e desse uma torcida nela. Sabe? Igual o DNA. Lembram do desenho do DNA?
Quem lembra? Eu lembrei disso na hora. Exatamente, é. Para quem não lembra, né, como é o desenho, a imagem de um DNA, imagina que eu fosse capaz de pegar uma escada com aquele monte de degraus, segurar nas duas pontas e torcer uma para a direita, um lado para a direita, outro lado para a esquerda de cada ponta. Conseguiram imaginar como ele ia ficar todo torcido? Tá? Então, é assim a molécula secundária. Já a molécula terciária, ela forma um globo, ela é globosa. Então, ela se torna algo mais tridimensional. Tá? Então, é como se eu pegasse essa molécula que eu torci e embolasse ela, fizesse com ela uma bolinha. Tá? Já a quaternária, tá? É quando eu tenho uma proteína grande que vai formar várias, como se fosse várias dessas terciárias juntas, tá? Tudo embolada. Aí é literalmente 3D, né? Tá? Ela é bem grande, ela não é mais achatada, ela já é grande, volumosa, tá? E toda embolada uma na outra. Tá? Então, é o tipo de proteína mais complexa que é a quaternária. É a primária. Ok? Na apostila de vocês tem os desenhos de cada uma delas também. Tá? Vocês podem olhar, observar lá. Muito bem. Aonde essas proteínas são digeridas? Elas podem ser digeridas no estômago, no pâncreas e no intestino delgado. Tá? Para que elas sejam digeridas, é necessário enzimas. Tá? Então, a enzima também não decorem, tá, gente? É para vocês saberem que tem. Né? Por exemplo, a pepsina, ela vai agir no estômago. A tripsina e essas outras vão agir no pâncreas, tá? A enteropeptidase e essas outras vão agir no intestino delgado. Agora, quem me falar essa daqui, tá vendo a minha setinha? Dá para ver? Conseguem ver a setinha, sim ou não? Hã? Sim. Sim. Quem falar essa palavra aqui para mim, de uma vez, sem errar, já tem um ponto da semana hoje. Alguém vai arriscar? Carboxipeptidases. Deu Errou. certo? Não é Ah, didase, é tidase. meu Deus. É tia mesmo. Tidase. Tá vendo? Que difícil. Carboxipeptidase, Nossa. enteropeptidase, amidase. Quem fala todas rapidinho para mim agora ganha um ponto. Agora tem que ser todas. Eita. Desde lá Desiste? de cima, até de pepsina? Vamos lá. É? É, Tá bom. Pode ir? pode ir. Vamos lá. Pepsina, tripsina, quimitropsina, elastase, Já errou. carboxipeptidase, endorep... Já é. Já era. Vai ter que fazer a Ai, atividade da semana. Não tem jeito. vai. Ai, ai. Bom, vamos lá. Quais são os benefícios da proteína para o nosso corpo? Ele melhora a performance física, auxilia, de que forma, né? Auxiliando o metabolismo e com isso aumenta a massa muscular. É por isso que praticantes de atividade física e atletas, né, e quem faz academia faz o uso de proteínas, né, durante ou após a atividade física, né, ou até uma hora antes da atividade física, porque ela tem esse prazo de atuação, tá? Porque esses complementos, tá, eles são à base de proteínas, tá? Então, quando você faz a atividade física, que você estimula o seu corpo, né, aumentando a ingestão de proteínas,
né, você vai estar aumentando a performance, né, auxiliando naquele metabolismo, ajudando ele a trabalhar mais, e com isso aumentando a massa muscular. Ok? Promove um sistema imunológico forte, tá? Então, injeção de proteínas aumenta o seu número de anticorpos, ajuda a manter a pele e cabelo saudáveis, tá? E auxilia no sistema nervoso. Tá? Eles são extremamente importantes na condução, né, nervosa, na condução dos impulsos nervosos, né, com a fabricação dos hormônios. Ok? Porém, o excesso deles também traz prejuízo. Então, aumento da gordura corporal, tá? Principalmente aquelas banhas laterais, tá vendo? Problemas renais, isto é, nos rins, e problemas hepáticos. E isso tudo causa também um inchaço, né? Pelo acúmulo de água e dessa substância presa, né? Junto. Ok? Resumão. Gente, a gente precisa comer carne, vegetais, grãos, frutas e verduras e legumes, tá? Em todas as nossas refeições, né? Não sempre a mesma, mas equilibrar, buscar o máximo de variedade possível. Em vez de eu encher meu prato, né, de arroz e feijão, encher ele, e aí colocar uma folha de alface, divide isso, né? Divide um pouco mais isso. Tentar procurar colocar. É claro que nem sempre é possível, eu sei disso, e nem a gente gosta de tudo. Né? Professor, se eu odiar a beterraba, não tiver jeito de eu comer de jeito nenhum, procura um substituto para ela. Ou então coloca um pedacinho dela, bem pequenininho que seja, né, no meio do que você vai comer. Né? Começa a se adaptar a isso. Tá? Vocês vão se tornar mais fortes, né? Vão ter um melhor funcionamento do seu metabolismo, né? Capacidade de raciocínio aumenta, tá? E muito, né? Armazenamento, memória, tudo vocês vão sentir que melhora, desde que você tenha essa alimentação adequada. Tá? A alimentação inadequada causa fadiga, cansaço, tá? E até a dificuldade para pensar. Ok? Alguma pergunta, gente? Agora pode responder no chat que eu vejo, se não quiser falar. Tá. Então, só lembrando, né, a partir da semana que vem a gente tem alteração no nosso horário de aula. Então, vai para as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, tá? Na quarta-feira, no final do dia, eu vou postar lá para vocês um lembretinho. E na quinta-feira, pela manhã, eu já coloco o link para vocês entrarem às 11, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade dessa semana. E eu entendo que teve aquela confusão, né? Uma semana sem aula porque era feriado, a outra semana sem aula por causa que eu estava lá na Secretaria da Educação, né? Porém, muita gente me devendo atividade do dia 15. Eu vou botar no grupo de vocês, hoje à tarde, né? O link da atividade do dia 15, tá? Para vocês fazerem. Tá? A atividade do dia 15 é aquele texto, né, no qual vocês têm que agir como se vocês fossem os donos de uma fábrica e ela é extremamente poluidora. E aí, o que você vai fazer? Ok? Lembrando também que essa atividade vale 1 ponto, independente de eu concordar ou não com o que você escreveu.
né? Após todo mundo que costuma responder, é claro, responder, eu vou fazer uma aula com vocês para a gente discutir essas atividades de vocês. Tá bom? Que aí eu vou dar o retorno. Porque não adianta eu dar o retorno com. Tá? Então façam. Quem não fez, faz, tá bom? E já postei, né? Relembrando que eu já postei o link dessa semana novamente, além de estar no Classroom, eu postei lá no grupo. Se alguém fez, acha que não foi bem, pode fazer de novo, agora depois da aula. Quem não fez, faça. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Saudade. Gratidão por vocês estarem aqui. Tá? Obrigadão mesmo. Mesmo sem falar nada, né? Mas a gente agradece demais. Tá? Quem ainda não colocou nome, número e turma no chat, por favor, coloca. E até quinta-feira que vem. Beijão, gente. Até mais. Bom final de semana. Até. Eu também. Obrigada.